subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 12. Jesus vence a morte. Mais uma vez quero cumprimentar cada professor, cada aluno, superintendente, todos que têm acompanhado as transmissões dos comentários das lições bíblicas de jovens. Que a graça, que a paz do Senhor nosso Deus em Cristo Jesus esteja sempre em seu coração. Chegamos à lição 12. Vamos fazer uma oração para o início do nosso comentário. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade. Queremos pedir mais uma vez a tua direção. Abençoa todos que estão acompanhando, meu Pai, este comentário, os professores, alunos, que a tua bênção esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Jesus vence a morte. Lição 12, texto principal. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20 e 17. João descortina a revelação de Jesus como Deus e o que isso representa para a nossa redenção. É o resumo da nossa lição. Na lição de hoje nós vamos tratar do ápice do ministério de Jesus, que foi a sua ressurreição. Jesus morreu não por um pecado próprio, porque ele não pecou. Ele permaneceu sem pecado, mas ele morreu por causa de nossos pecados. Isaías, capítulo 53, diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto bíblico introdutório da nossa lição está no capítulo 20 de João, versículos 1, 2, 9, 11 a 14, 16 e 17. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Na lição deste domingo, nós vamos refletir sobre a confirmação dada pelo Pai a respeito da plena e perfeita obra de Cristo, Sua ressurreição dentre os mortos, que é a razão maior da nossa esperança. Esse é o ápice do ministério de Jesus, Por um lado, nós temos o ápice da rejeição judaica, que foi a morte de Jesus,
Por outro lado, eles estavam contribuindo para o ápice do ministério de Jesus, da sua vitória, que foi a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, né? O evento da confirmação da obra redentora de Cristo, a sua ressurreição, a prova cabal de que o sacrifício na cruz foi aceito e a morte definitivamente vencida. Como destaca Matthew Henry, era a última e mais convincente prova de que Jesus era o Messias, evento para o qual ele mesmo apontava durante o seu ministério. A ressurreição foi historicamente demonstrada e registrada nos evangelhos. Agora, portanto, a ressurreição não é mais uma questão de prova histórica, mas de fé, de crença em seu significado e poder, conforme o evangelho. Ou seja, historicamente, como um evento, como um fato, ela foi provada e registrada nas Escrituras, por inspiração do Espírito Santo. Agora, o conteúdo escriturístico é a prova da ressurreição de Jesus. E somente a pregação da palavra, no poder do Espírito Santo, pode nos levar a crer na ressurreição de Jesus. Então agora não é mais uma questão de perscrutar as provas científicas, arqueológicas. Agora é a questão de pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse é um ponto, inclusive, que nós queremos destacar na nossa aula de hoje. Outra questão, professor, que nós queremos abordar, até para que nós possamos ter uma compreensão maior da estrutura do Evangelho de João, é destacar a sua singularidade em termos de conteúdo. Na página 136 do nosso livro de apoio, nós registramos o seguinte: não é lugar comum, ou seja, não é apenas um chavão, repetir que a estrutura do Evangelho de João é muito distinta dos demais evangelhos, ou seja, dos sinóticos, principalmente quando se verifica a radical alteração que se dá do conteúdo a partir do capítulo 13. Veja você, professor, que o último evento que nós estudamos, né, está lá no capítulo 11, né, que é a ressurreição de Lázaro. Agora nós estamos estudando já no capítulo 20. Nesse interregno, né, do capítulo 13 especialmente em diante, nós temos uma alteração profunda em relação aos sinóticos. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas seguem registrando os milagres de Jesus e seus ensinos, especialmente por parábolas, João encerra as narrativas dos eventos públicos do ministério de Cristo e passa a revelar de forma inédita eventos ou detalhes dos últimos momentos de Jesus em Jerusalém, em seu contato reservado com os discípulos e em sua comunicação com o Pai horas antes da agonia no Getsêmani, né? Horas antes de sua prisão, do seu julgamento, da sua crucificação e de sua morte. Então são registros inéditos, são 5 capítulos dedicados ao registro do que aconteceu em poucas horas, no dia anterior à morte de Jesus. Dentre essas ocorrências, nós temos o lava-pés, né? O ato de lavar os pés dos discípulos, as últimas instruções e a oração sacerdotal. Então esse é um conteúdo inédito. Nenhum outro evangelista registra essas horas que antecederam a prisão e a crucificação de Jesus, né? Somente João registra. E são eventos relacionados às últimas instruções que Jesus dá aos discípulos e também à oração sacerdotal, né? Jesus fala com o Pai. Esse é um conteúdo totalmente inédito do Evangelho de Jesus. O lava-pés foi uma lição extraordinária de humildade, né? Um valor simbólico, pedagógico e inspirador, mas isso não representa a instituição de uma prática, né? Aliás, há um registro único e nós não encontramos os apóstolos praticando isso, né? Então Jesus
ele deixou apenas 2 ordenanças, 2 atos cerimoniais, o batismo e a ceia. Então não existem outras ordenanças cerimoniais deixadas por Jesus. Portanto, o lava-pés foi um gesto, um valor simbólico, pedagógico, que representa um ato de profunda humildade de Jesus, mas não se trata de uma instituição, de uma prática. As últimas instruções de Jesus, né, que tem um caráter interno, não tem caráter público. Jesus fala com os discípulos e depois ele fala somente com o Pai. Nessas últimas instruções, ele fala abertamente de sua partida, volta a se declarar igual ao Pai, né? A igualdade de Jesus enquanto Deus com o Pai, né? Jesus é Deus tanto quanto o Pai, né? Não há diferença nenhuma na deidade do Filho em relação à deidade do Pai e à deidade do Espírito Santo. Nos capítulos 14 e 15 há um conteúdo pneumatológico, ou seja, ligado à doutrina do Espírito Santo, um conteúdo inédito, onde Jesus fala sobre a missão do Consolador, a missão do Espírito Santo. Então há uma riqueza doutrinária muito grande nesses capítulos, especialmente sobre o Espírito Santo. Então lá no começo do livro, João fala sobre o Espírito Santo vindo no batismo, o batismo com o Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, né? E com fogo, com a evidência do falar em línguas estranhas, como nós vimos no Pentecostes, o cumprimento dessa profecia, dessa predição feita por João Batista e registrada por João o Evangelista e pelos demais evangelistas. Nos capítulos 14, 15 e 16, aí João vai falar do ministério permanente do Espírito Santo, né? Como o Consolador, como aquele que ensina em toda a verdade, aquele que testifica de Cristo e aquele que glorifica a Cristo. Então, essa é a riqueza em relação à doutrina do Espírito Santo. Isso é destacado também no ponto 3, quando nós falamos do papel do Espírito Santo, e aqui nós estabelecemos a diferença entre a operação do Espírito Santo na regeneração. Todos os que são regenerados, que nasceram de novo, nasceram pela obra do Espírito Santo no nosso espírito, que nos gerou de novo. O apóstolo Pedro diz, ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Então essa é a obra da regeneração. Todos que creram em Jesus têm o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo é uma obra distinta, que é um revestimento de poder. Os discípulos foram regenerados depois da ressurreição, né? Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Isso está em João capítulo de número 20, né? João capítulo 20, né? O versículo, vamos localizar aqui onde ele diz, recebei o Espírito Santo, versículo 23, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. João 20 e 22. Isso aqui foi a regeneração dos discípulos. Só que ele depois disse assim, ide para Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aí já era como foi o batismo com o Espírito Santo. Então são essas duas obras distintas que são operadas através do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem um papel exclusivo de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, não há como ser salvo por um mero assentimento mental da doutrina cristã. Precisa haver essa obra do Espírito, né? João capítulo 16, versículo 8 a 11. No ponto 2 da nossa lição, aí então nós já adentramos para os fatos relacionados à prisão,
a crucificação de Jesus, né? Muito relevante a expressão dele quando diz assim, é chegada a hora. Desde o início do ministério de Jesus, ele está dizendo, ainda não é chegada a minha hora, né? Lá no episódio em Caná da Galileia, ele estava se referindo ao início do seu ministério, né? Quando ele disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora. E depois ele se refere à hora da sua morte, quando ele afirma que não era chegada a hora. Agora ele diz, é chegada a hora. Então ele se entregou voluntariamente para ser preso e também crucificado. Lá no sopé do Monte das Oliveiras havia um horto ou jardim chamado Getsêmani, e Jesus tinha por costume ir àquele lugar quando estava em Jerusalém. Assim ele também fez na noite em que seria traído. Foi ali que ele ora, né? Ele concita os discípulos, Pedro, Tiago e João, para que estejam com ele, vai mais além, começa a orar, e Lucas, que era médico, detalha características da oração, da consequência, inclusive, daquele momento para Jesus, dizendo que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas 22, versículo 44. Foi ali que Jesus, mais uma vez, e de forma definitiva, entregou-se à vontade do Pai, a despeito de tudo o que enfrentaria nas últimas horas da vida. Na sequência da lição, nós vemos Jesus sendo preso e crucificado, inclusive o motivo. Por isso falamos que foi o ápice da rejeição de Cristo pelos judeus, porque eles disseram que ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Então, exatamente pela razão pela qual Jesus se apresentava como filho de Deus, exatamente por isso é que os judeus decidiram matá-lo, ou seja, eles não compreenderam o propósito da sua missão. No ponto 3, nós concluindo a lição, ele venceu a morte, né? O ápice da vitória de Cristo é, sem dúvida, o fato de, no terceiro dia, ter ressurgido dentre os mortos. Essa vitória decorreu de todo um processo de obediência e entrega que começou com sua decisão de submeter-se à encarnação. Isso está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 8, quando fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se encarnou, esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo, forma de homem, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz, né? Lá, o escritor aos Hebreus destaca que Jesus participou da natureza humana, carne e sangue, para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte, ou seja, o diabo. Por isso é importante crermos na plena natureza humana de Jesus, né? O que os gnósticos negavam, diziam que ele não era homem, não era carne, era um espírito, era uma emanação de Deus, que nós queremos, inclusive, destacar um pouco mais na última lição do nosso trimestre. Jesus viveu em plena obediência ao Pai. Hebreus 4, versículos 15, 5 e também 5 e 18, quando diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aprender a obediência significa que ele cresceu, que ele se manteve no processo da obediência. Todas as fases de obediência ele percorreu. Esse é o sentido de ter aprendido a obediência, ou seja, praticou a obediência em todas as fases do processo e a maior delas, que foi na entrega à morte. Jesus, ele orou dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, aí é a prova cabal da entrega de Jesus em plena obediência. Por isso, Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos, como está lá em Atos 2, 22 a 24. Ou, noutras palavras, em outros textos, Deus, o Pai,
lhe deu o poder de retomar a vida. Então, Jesus, como homem, morreu e ressuscitou como homem. Como Deus, naturalmente, ele nunca morreu, né? Mas ali a natureza humana é que estava morrendo, e agora o Deus Filho retoma a vida, devolve a vida para a natureza humana que havia morrido, e agora ele vive para sempre como Deus e como homem. Como homem, ele ressuscita glorificado. É por isso que quando ele se apresenta aos discípulos, ele pôde mostrar as suas mãos, né, os seus pés, o seu lado, porque ele estava ali como o Filho do homem, né? O Jesus, Deus, mas também o Jesus homem glorificado, né? E assim ele existe e ele vive para sempre. O valor da ressurreição. A pregação da ressurreição de Cristo foi a mensagem principal dos crentes primitivos, justamente porque esse fato é a razão maior da nossa esperança. Você não vai ver nenhum apóstolo, né, levando ninguém para ver o túmulo vazio. Eles pregavam o evangelho, pregavam que Jesus ressuscitou. E o Espírito Santo testificava no coração dos ouvintes, né, que aquela mensagem era fiel, era verdadeira e gerava fé no coração. Então, por isso, o poder da pregação. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, né? Tanto do judeu quanto do grego. A ressurreição de Cristo nos assegura a vitória sobre a culpa do pecado pelo poder do seu sangue, né? Pela vitória de Cristo na cruz, nós temos vitória sobre o pecado. Nós somos perdoados, ou seja, a culpa do pecado é apagada. Então, é a obra de Cristo em relação ao nosso passado. Somos livres da culpa do pecado. Hoje, nós não vivemos mais pecando. Nós somos sujeitos a pecar, mas nós não vivemos pecando. É a nossa vitória sobre o poder do pecado, né? Mas ainda não obtivemos a vitória sobre o corpo do pecado. Nós estamos ainda nessa matéria, mas um dia nós obteremos a vitória plena, quando seremos libertos do corpo do pecado. O apóstolo João diz: ainda não é manifestado o que havemos de ser. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Então é a obra de Cristo em nós em 3 momentos. No passado, ele nos livra da culpa do pecado. A nossa consciência está limpa, foi lavada pelo sangue de Jesus. Nós não estamos mais sob a acusação do diabo. Hoje nós estamos livres do poder do pecado, né? Nós não vivemos mais cedendo às inclinações da nossa carne pela graça de Deus, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, se andarmos em espírito, não cumpriremos as concupiscências do pecado, da carne. A nossa carne ainda é concupiscente, nós temos desejos carnais, mas o poder de Cristo em nós nos capacita a que não atendamos às inclinações carnais. Mas agora o fruto do Espírito é gerado em nós, conforme Gálatas 5:22. A terceira obra, que é no futuro, é nos livrar do corpo do pecado. Nós esperamos ainda esta obra, que é a consumação da obra de Cristo em nós. Concluindo a nossa lição de hoje, a vitória de Jesus sobre a morte foi o ápice de sua obra redentora. Pelo poder de sua ressurreição, fomos vivificados e temos vida espiritual, pois ele nos gerou de novo para uma viva esperança, conforme Efésios 2, 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo
Andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Podemos desfrutar diariamente dessa vida, mantendo comunhão com Ele. E não precisamos temer o amanhã, porque em Cristo temos a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos estimular cada dia nossos irmãos, os jovens especialmente, nossos alunos, para que eles busquem ampliar a comunhão com Jesus diariamente, falando com Ele na primeira hora do dia, lendo a sua palavra na primeira hora do dia e mantendo comunhão com Ele durante o dia e no final do dia agradecendo a Ele e pedindo que nos dê uma noite com sono restaurador. Nós todos precisamos entender isso, né? Os nossos jovens precisam entender que nós só temos como viver de maneira resoluta se a presença do Cristo ressurreto estiver dentro de nós, se o Espírito Santo estiver fluindo dentro de nós. E para isso nós temos que buscar a presença dele, reduzir o tempo muitas vezes gasto, né, perdido com o entretenimento e dedicar mais tempo para buscar a presença de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós em nome de Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.